Vamos acompanhar a nossa entrevista com o vice-prefeito e prefeito em exercício, Mauricinho. Vai ser um papo muito descontraído, são dois comunicadores, duas pessoas que vão interagir e passar a limpo a política e a administração da Elisa Araújo à frente da Prefeitura Municipal de Uberaba. Vamos lá. Está bem à vontade para exercer esse cargo? Como é que é o bastidor? Seu bastidor, conta para as pessoas. Normalmente dizem, né? O vice é figurante, né? O vice, ele está ali, no caso da falta do prefeito, ele assume, ele está ali pronto a ajudar. A prefeita Elisa, que não para, ela é ligada no 360, e aí a gente teve uma conversa, né? Qual que seria o meu papel? O seu papel é estar comigo, estarmos juntos, trabalhando, e ela me deixou muita vontade. Bem, então, dentro desse trabalho, você tem se tornado uma pessoa muito participativa. Sim. E uma participação muito ativa junto à comunidade, dando voz, aquela voz que você dava no rádio, você passou a dar pessoalmente, visitando bairros, inaugurando obras, participando das decisões efetivamente da cidade. Como é que tem sido esse trabalho? E daí surgiu também um projeto chamado A Praça é Nossa. Vamos explorar um pouquinho esse tema agora. O programa Praça é Nossa é um programa que surgiu lá já no plano de governo, da gente poder levar as pessoas para a praça, num lugar democrático, de entretenimento, de lazer, em que as famílias podem estar bem, felizes. E aí a gente criou esse programa. O programa de adoção é uma forma de resgatarmos o pertencimento. Então as empresas hoje, aos moldes que já temos a Praça Pôr do Sol, as empresas podem adotar esse espaço, né? E aí a gente faz um combinado. Hoje, Roberto, pesa-se muito em cima do poder público, tudo sobra, tudo acontece na cidade. E aí a gente teve essa ideia, por que não fazer essa troca? Né? Vem aí o privado, ocupa um espaço, melhora aquele espaço, e aí dentro daquele espaço a gente consegue fazer eventos, né? Desonera um pouco o município, a população ganha, né, mais um espaço de lazer, e a gente tem levado, o empresariado tem entendido, muitos têm nos procurado, nós temos já alguns projetos prontos, né? E por exemplo, a Zago, que agora adotou Adão Eduardo, estão muito empolgados com a ideia. A praça já começaram a mexer poucas coisas, só de ter mudado a iluminação, a frequência já aumentou lá na Praça Adão Eduardo. Então assim, esse é um projeto que para nós tem trazido muita alegria, e mais do que isso, tem trazido pertencimento. O empresariado está abraçando a cidade, abraçando as ideias e os projetos, num sentimento que o Uberaba realmente está crescendo. Olha, eu costumo dizer que os políticos, eles têm que ter, acima de tudo, a sensibilidade, ter humanismo no coração, porque é fundamental você ser um homem público, sendo oriundo de humanismo, cuidar das pessoas. Isso. Esse é o ponto fundamental no político. Eu queria até colher sua opinião com relação a isso. Recentemente, o governador Romeu Zema foi muito infeliz, ao meu ponto de vista, quando ele citou as pessoas com situação de rua, que precisavam mudar uma lei, criaram um guincho, e a coisa tomou uma outra proporção. Essa entrevista foi realizada numa emissora em São Paulo. Acho que não pegou bem. Como é que você vê essa questão de cuidar bem das pessoas? É o que a gente tem feito, né? Aliás, é o nosso slogan aqui para esse mandato, né? Que é inovar e cuidar de pessoas. É o que a gente tem feito, Roberto, cuidar de pessoas. Eu tenho dito que, como eu falei agora há pouco, é na cidade que as coisas acontecem. Às vezes o governo federal, o governo estadual, não vive as dores da cidade. E pelo contrário, né, sempre tem retiradas, né, e os investimentos pouco voltam às vezes para a cidade. E os prefeitos têm abraçado a cada dia mais responsabilidades. Um exemplo, quando você fala de segurança pública, é dever do Estado, mas nós temos que ter a guarda municipal. Isso pesa no orçamento do município. Então o que acontece? Escola pública. Então o município é onde as coisas acontecem. E você precisa cuidar das pessoas. Saúde. E esse cuidado, exato. Porque bate na porta do prefeito. Saúde, educação, segurança. As pessoas não têm essa noção que é responsabilidade do governo, estado ou federal. E o nosso pensamento, o nosso olhar não tem como ser outro senão cuidar e acolher das pessoas. Conta para nós agora a sua experiência de assumir a prefeitura na ausência da Elisa.
Elisa, realmente, como você falou, é uma prefeita muito entusiasmada. Sim. Ela está correndo atrás de novos projetos para a cidade, está tentando dar um ritmo de desenvolvimento maior, sustentável para Uberaba. Uberaba sofre de carência de alguma coisa, né? A gente na frente vai debater isso. Mas como é que foi a experiência de assumir algumas vezes a prefeitura? Sentar na cadeira e dizer assim, agora eu sou o responsável por essa cidade. Como é que é? É uma responsabilidade, a gente leva isso muito a sério, né? Precisa ter responsabilidade. E eu levo com a tranquilidade que a prefeita me passa, com a segurança que ela me passa, com a confiança que ela sempre me passa. E isso desde os primeiros dias que eu conversei com a Elisa, ela me deu essa confiança, essa segurança para estar, às vezes, em alguns momentos, tocando os destinos aqui da nossa cidade. Eu tenho tido uma grata alegria de estar ao lado dela e essa segurança que ela me passa é que me dá tranquilidade para esses momentos. Então a gente leva com muita seriedade, mas com muita confiança também. Como é que estão os investimentos para Uberaba? Como é que nós temos algumas notícias boas para anunciar de alguns projetos que estão aí. A gente sabe que a Elisa acabou de chegar com o Celso Neto lá de Amsterdã, foi assinar um projeto, um protocolo interessante para a cidade, mas que ela não cansa e continua em busca de novos projetos. Como é que estão esses anúncios aí? Como é que estão? A prefeita segue, né, junto com o secretário Celso Neto, né, em busca de investimentos aqui para Uberaba. A gente já está vislumbrando muita coisa boa que está vindo por aí. Com certeza, eu não vou dar spoiler, porque eu estaria passando na frente dela. Claro. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, para ser anunciada. Esses anúncios que já vieram nos coloca num outro patamar, né? Acho que o mundo está de olho em Uberaba, e é isso. A gente buscando inovação, buscando crescimento, buscando novas empresas, algumas que estão aqui, como a Scala, né? Que anuncia a sua ampliação aqui, a sua expansão, né? A Tânia Bulhões também, enfim, tem muita coisa agora que está vindo aí. Já teremos o Titã Park Uberaba. O Titã Park, né? Que já está muita gente ansiosa aí para poder estar levando aí, trazendo as pessoas de volta para ver o que acontece ali naquele Perópolis. É um trabalho muito interessante aí, capitaneado pelo empresário J. Júnior, popularmente conhecido como J. Júnior. E tem feito investimentos importantes. Sem dúvida. E eu acho que a partir desse equipamento turístico, né, será implantado em Perópolis, o nosso turismo tomará um outro estágio. Exato. Nós passaremos a ser não só referência da região, mas também do Brasil. Este parque a ser instalado aqui, ele será, no tema dele, será o mais importante do Brasil, sem dúvida alguma. No tripé do Geoparque nós já temos o Zebu, que é uma referência mundial, temos o Chico, que já é também uma referência mundial, e a gente agora, não é, com essa visão, porque o J. Júnior é um visionário, né, e não só um visionário, como um apaixonado por Uberaba. E pessoas como o Jota conseguem ter esse olhar e nos colocar num outro patamar. Eu falo que esses visionários a gente precisava de ter, tivesse mais uns 3 Jotas aqui, a gente estaria realmente... Certamente a cidade estaria em outro patamar. Mas é isso, né? E esse é um outro tripé do Geoparque, né? Os dinossauros que o Jota tem conduzido isso tão bem ali na nossa querida Perópolis. Olha que história maravilhosa. Teremos um parque temático, uma referência na paleontologia, a partir de sítios e geossítios daquela região. Nós temos a Universidade Federal do Triângulo Mineiro envolvida diretamente nesse processo. Olha o vivenciar desse turismo, você ter realidade e um pouco de diversão. O que isso vai juntar vai ficar muito bacana. Vamos agora entrar um pouco na política. Como é que anda o relacionamento da Prefeitura, do Executivo com o nosso Legislativo? Porque essa sinergia é muito importante para o alavancar do desenvolvimento da cidade. A gente tem caminhado bem, né, como republicanos, e as tratativas, é claro que tem aquele trabalho da oposição que é importante para o desenvolvimento de uma cidade, né, as opiniões às vezes divergem, mas a gente tem tido um bom relacionamento com o Legislativo, a gente busca ouvi-los, e da mesma forma a gente tem colocado a nossa voz também para que seja levado à Câmara Municipal, e os avanços que nós temos tido no momento é dessa boa tratativa, dessa boa relação que temos com a nossa Câmara de Vereadores. Bom,
Aprofundando um pouco mais na área política, a grande deficiência de Uberaba e da nossa região, das cidades que estão em torno de Uberaba, é uma falta efetiva de representatividade política, tanto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quanto na Câmara Federal. Sim. Isso realmente deixou um vácuo muito grande. Já tenho 2 mandatos em que nós não temos um representante legítimo aqui, e o formato de administrar o país mudou muito. Nós dependemos muito de emendas parlamentares, né? Já se foi o tempo que você ligava para o governador e ele liberava a verba para você por telefone. Exato. Isso não é coisa do passado. E aí, como é que andam as negociações, como é que andam as articulações para que a gente possa reduzir o número de candidatos, aumentar os esforços de eleger realmente representantes de Uberaba e da região na próxima eleição? A duras penas a gente está aprendendo que não dá mais para votar em candidatos forasteiros. A gente fala às vezes forasteiro e fica meio, uma palavra pesada, mas as pessoas têm notado que vota e não volta. Normalmente já se volta pouco do que é levado de investimentos da cidade, de pagamentos de imposto e tudo mais. E é como você disse, foi-se o tempo, né, em que você ligava, cobrava e vinha. Hoje a pressão tem que ser grande. Sem deputados, ainda complica mais a situação de onde as coisas acontecem. Eu tenho batido muito nessa tecla. Município é onde as coisas acontecem. E município que não tem representantes, tanto na esfera federal ou estadual, pena muito, padece muito, é muito difícil. Então acho que já o uberabense aprendeu, eu vejo já um movimento das entidades classistas, vejo um movimento também da comunicação nesse sentido. A prefeita Elisa está totalmente dedicada e muitos outros atores políticos a fazer os nossos representantes. A gente precisa fazer um trabalho juntos para que possamos ter os nossos representantes. Uberaba já sofreu muito com isso. É muito difícil você fazer um governo sem esses 2 representantes nas 2 esferas. Por isso a gente precisa dar as mãos, temos uma campanha, uma conversa para que a gente possa fazer os nossos representantes. Já não dá mais para sermos amadores na hora de votar. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de um ponto importante para se debater esse tema mais profundamente. Está nos presidentes de partidos. Sim. São eles que são responsáveis pelas candidaturas que são postas nas eleições. Se há um trabalho junto às entidades políticas, partidárias da cidade, para que houvesse uma redução de candidatos, para poder a gente potencializar essa campanha. Como é que está o trabalho junto aos presidentes de partido também, para que eles tenham consciência dessa situação? Eu acho que todos já têm essa consciência, sabe, Roberto? Precisa muito difícil. Precisa só agir. Precisa agir, exatamente. E aí entra uma questão que é, às vezes, o ego, e é algo que a gente precisa de trabalhar. Ainda estamos num momento de reflexão, nesse sentido. Os partidos têm se preparado, eu já tenho ouvido alguns nomes, eu também, que têm saído por aí, né? Mas precisamos, mais uma vez, sermos inteligentes, pensar em Uberaba, presidentes, e você falou bem, né? Presidentes de partido é hora de reflexão, é hora de pensar, é hora de ter cuidado com o próprio umbigo, com o ego. Acho que a gente já está num amadurecimento por não termos os nossos representantes. É hora de sentar à mesa, é hora de trocar ideias, sermos inteligentes e pensar lá na população, pensar no cidadão. Acho que nesse instante a prefeita Elisa vai ter um problema muito sério pela frente, porque eu acho que com a reeleição dela, ela se credenciou como uma grande liderança da região. Sim. E ela agora vai ter uma grande responsabilidade. Ela vai ter que chegar num momento e bater a mão na mesa. Sim. Aqui mando eu. Se na política você não ocupar os espaços, alguém vem e ocupa o teu espaço. Sim. Então, como liderança regional, acho que a Elisa vai ter um papel fundamental de ser radical, bater a mão na mesa e começar a chamar os presidentes de partido e diminuir a quantidade de candidatos para que a gente potencialize isso. Você concorda com essa postura? Uma coisa eu posso te dizer. A prefeita Elisa não foge de responsabilidades. Ela é uma grande liderança, é uma pessoa que veio para mudar muita coisa do que já estava por aí.
uma forma diferente de governar. Inovação é uma palavra que está presente no nosso governo todos os dias, e eu não tenho dúvida, não só da importância dela, né, nesse cenário, mas também dela assumir o seu papel de liderança para que a gente possa ter eleições com nomes que tenham chance e que vão realmente fazer diferença. Alguns nomes começam a despontar nas pesquisas feitas internamente por partidos. Eu consegui ver algumas pesquisas recentemente, me pediram para não revelar as fontes. O jornalista morre, mas não revela a fonte. Mas, sem dúvida alguma, o seu nome, Maurício, desponta muito bem nas pesquisas realizadas como candidato a deputado federal. Acho que Uberaba estaria muito bem representada. E surge também a possibilidade aí, em algumas rodas políticas, de que você poderia compor uma chapa com o Marão, o atual presidente da Câmara. Isso procede, isso tá muito embrionário, porque 6 meses para uma eleição, 8 meses é uma eternidade. Sim. Tanta coisa muda em 6 meses numa campanha política. Mas é hora de começar já a esboçar alguns nomes. Eu estou no caminho certo? Esse passarinho está correto que me contou isso? Acho que está embrionário no sentido somos um grupo, e como um grupo você tem ainda que temos o grupo. Exatamente, ainda temos muitas tratativas, né? Eu sigo um vice atuante e pronto para que o grupo precisar, mas acho que ainda é embrionário, muita coisa ainda precisa acontecer, a gente ainda tem muita coisa para colocar em prática, alguns projetos macros que temos, Água do Rio Grande, né, parques, na saúde, na educação, e acho que ainda é embrionário, mas não tenho dúvida de que somos um grupo, e como um grupo nós teremos nomes, a Prefeitaria será protagonista também nessa eleição. Se for eu, se for outra pessoa, a gente vai trabalhar com a mesma vontade de continuar tornando Uberaba grande. E aí, você está bem preparado para esse novo desafio, hein? Você se sente preparado para mudar de Malicuí para Brasília? Depois que você entra para a política, né, você começa a entender que você tem paixão por defender as pessoas, por buscar onde quer que estejam os recursos. Hoje eu sou um soldado do povo, né? O povo é que decide. E se precisar de mudar para Brasília, para Belo Horizonte, ou se precisar de continuar como vice, eu estarei pronto para defender. É uma paixão que depois que eu entro para a política, eu vejo que é algo que eu tenho, que eu gosto, tenho prazer, eu fico até 8, 9 na prefeitura, e para mim não é fardo nenhum. Continuo no rádio, né, e trabalho. Como é essa experiência de você continuar no rádio e vice-prefeito? Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? É quase que um gabinete que segue, né? Porque no rádio ainda temos as demandas você tem um gabinete que chegam. Real e um virtual. Exatamente. Então eu tenho as demandas ali do rádio, pego as demandas e já levo para a prefeitura, e a gente passa o dia trabalhando nelas. E não é um fardo para mim. Tenho um imenso prazer em estar trabalhando, estar fazendo o meu melhor para as pessoas. Demorei muito para chegar e chego com vontade de fazer. Vamos encerrar nosso papo aqui com um tema que eu sou apaixonado, porque eu preciso falar um pouco mais de Peirópolis, de turismo. Sim. Nessa região. Eu considero o turismo um dos principais pilares de alavancar a economia Sim. sustentável, geração de emprego e renda, tá? Sim. E você envolve uma cadeia produtiva muito extensa, o turismo. E o que é importante no turismo é quando você desenvolve o turismo na cidade ou na região, ele é bom para o local, Sim. porque vai ser bom para o turista. Né? É isso. E Peirópolis hoje é a nossa cereja do bolo. Exato. Como é que estão os projetos da prefeitura para Peirópolis, especialmente? A gente está pensando no turismo como um todo, né, Roberto? A gente precisa cuidar bem. Quando a gente fala de turismo, você fala de zeladoria, você fala de preparar a cidade para o mesmo. Dos equipamentos turísticos. Então, o turismo ele precisa de andar de mãos dadas como qualificação de mão de obra. Qualificação de mão de obra. O meu sonho, eu falo muito isso na rádio, é você passar ali pelo aeroporto e ver os receptivos, as vans andando com pessoas, os ônibus, e a gente precisa preparar como um todo
para que Uberaba siga crescendo no turismo. Muita coisa já tem acontecido, há pouco tempo tivemos alguns festivais acontecendo, nesse final de semana tivemos um festival de rock, mas a gente precisa, como um todo, estarmos preparados. O que vai acontecer ali em Perópolis é algo maravilhoso. Mas a pessoa vem para ir em Perópolis, a pessoa vem para visitar o Parque de Fernando Costa, o Museu de Arte Sacra, eles vêm para visitar o Memorial Chico Xavier, Mata do Carrinho. Então, esse todo precisa estar pronto para receber o turista. Eu, em breve, vou convidar o Celso Neto para vir para cá, para a gente detalhar isso, porque eu gostaria muito de ver Uberaba com um projeto estruturante, como protagonismo de turismo da região. Eu já tenho uns bons anos que eu estou nessa área aí, né, no Brasil e no mundo, e eu vejo um potencial turístico enorme aqui na região. Sem dúvida. Eu acho que a gente precisava fazer um projeto estruturante, fazer um inventário turístico da região, criar rotas para a região, montar uma prateleira de ofertas. Uma prateleira. Isso aí. Você abre a prateleira e fala, eu tenho isso para ofertar. O turista vir aqui, conhecer Chico Xavier, conhecer Zebu, conhecer os museus, ir ao Parque Titã Parque, ir a Perópolis, participar da paleontologia, da espiritualidade, da religiosidade, tanta coisa interessante que tem aqui. O comércio gastronômico, enfim, é uma cadeia. A gastronomia, a hotelaria. Exatamente. Temos aqui vizinhos que a gente pode fazer roteiros como Sacramento, Araxá, Conceição, Rota do Queijo, Serra da Canastra, enfim. Mauricinho, foi um prazer enorme te receber aqui. É sempre bom encontrá-lo. E quando eu mudei de Uberaba, me lembro uma vez a gente encontrou num bar, falou assim, como eu sinto saudade de você na televisão. Mas alguém na família tem que trabalhar, né, Maurício? Exatamente. Tem que ir para São Paulo trabalhar. E foi um prazer muito grande te receber aqui. As portas estão abertas aqui para você. Coisa boa. Eu quero que você, no nosso término aqui do encontro, fique à vontade, converse com os uberabenses, né? Mande os seus recados, mande as suas mensagens, continue sendo esse porta-voz, né? A voz do povo no rádio, e exerça isso na prática, na administração, porque você tem uma característica muito humanista. Você é uma pessoa muito dócil, muito fácil de lidar, né? Qualquer pessoa se apaixona pelo Mauricinho, né? Eu sou um dos seus, dos seus fãs, viu, Mauricinho? Obrigado, Alberto. Grande abraço, viu? Um abraço para você que está assistindo a gente. Ainda sinto falta do Roberto na TV, viu? Ainda sinto falta que a colaboração do Roberto na TV uberabense sempre foi gigante, né? Então ainda espero vê-lo novamente na TV. Então, para você que está acompanhando, obrigado aí pelo carinho de todos. Precisar da gente, né? A gente está aqui para trabalhar, para fazer o nosso melhor. É algo que eu percebi, que amo e gosto de fazer. Que Deus nos ilumine, Deus nos proteja. Sucesso aqui nessa casa, Roberto, e que a gente possa fazer o melhor pelo nosso povo. Um abraço. Um grande abraço, Mauricinho. E até já, hein, pessoal?